A primeira equipe de bombeiros de São Paulo, enviada lá para o Rio Grande do Sul para ajudar o governo gaúcho no resgate de vítimas, os voluntários também, retornou ontem a São Paulo. A gente vai conversar com o major do Corpo de Bombeiros e comandante das equipes nas missões no Sul, Adriano José Barufaldi. Muito obrigado pela entrevista, comandante. Eu que agradeço, bom dia. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi a operação lá. O senhor já tinha visto alguma coisa? A gente tem visto muito esse relato, né, comandante? Nunca aconteceu algo parecido, nunca vimos algo semelhante. É isso mesmo, comandante? Olha, é isso mesmo. Em 27 anos de serviço, eu acho que essa é a impressão de todos que estiveram lá. Eu nunca vi algo de tanta magnitude, né? Uma catástrofe assim que atinge o estado todo, né? Atinge inclusive as forças de segurança, né? Tem quartéis lá que estão embaixo d'água, muita gente a ser resgatada, muitas vítimas, muita destruição. Então a gente chega lá com todo o preparo que a gente tem, com toda a experiência que a equipe tem, e mesmo assim a gente fica surpreso, né? Com o tamanho, a magnitude de tudo. Então nós chegamos lá no dia 2 de maio, fomos acionados no dia 1º. Nos mobilizamos, dia 2 de manhã, já eu com mais uma equipe de oficiais estávamos já com apoio de aeronave do Comando de Aviação da Polícia Militar, já fomos para lá de manhã, já para nos inteirarmos do que seria a nossa missão e para prepararmos já a recepção das equipes que iam por terra com todo o nosso aparato de equipamentos, viaturas, embarcações, e nós nos mobilizamos, né, com uma autossuficiência. Nós já levamos todo o equipamento e todos os itens necessários para a nossa permanência lá por pelo menos 10 dias, desde a alimentação até todos os equipamentos que a gente utiliza na missão. Agora, e lá nós fomos... Pois não, pode prosseguir. Pode prosseguir, depois eu pergunto. Achei que o senhor tinha concluído. Nós fomos recepcionados lá pelo comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, o que pediu para que a gente ficasse em Porto Alegre. Porto Alegre ainda não estava tão atingida na quinta-feira, dia 2, e ele pediu para que a gente ficasse porque o prognóstico não era bom, né? O rio estava subindo muito e tinha um prognóstico ruim para Porto Alegre. E realmente nossas equipes chegaram lá 22 horas do dia 2, e não teve tempo, mal teve tempo de tirar as coisas, de desembarcar os equipamentos, e a gente já foi acionado. Era 00:30 mais ou menos, já estava todo mundo na rua. E uma demanda muito grande de pessoas a serem resgatadas, porque a água subiu muito rápido. Então, por mais que as autoridades, que a Defesa Civil de lá estavam solicitando que as pessoas deixassem as áreas de risco, muitos não acreditaram que a proporção ia ser tão grande e demoraram para sair de suas casas. Então a água subiu muito rápido e nós tivemos centenas, talvez até milhares de pessoas ali num curto espaço de tempo a serem resgatadas. Então foi uma cena bastante chocante para todos. Agora, comandante, a gente está acompanhando que num cenário de inundações, como o cenário agora no Rio Grande do Sul, tudo é difícil nesse trabalho de resgate que vocês estão realizando, né? Mas quais são os maiores desafios nesse processo? Olha, no primeiro momento, um grande desafio para a gente era que a gente não conhecia a região, né? Então a gente dependia dos aplicativos aí de navegação, né? A gente não conhecia a região e os acessos estavam muito interrompidos, né? Então os acessos estavam alagados, né? Então, para a gente chegar num local da nossa base, eram poucos quilômetros, era numa situação normal, a gente levaria alguns minutos para chegar. Na situação real lá, a gente levava 2 até 3 horas de deslocamento para poder chegar numa área que tinham pessoas com necessidade de serem resgatadas. Então, esse foi, no primeiro momento, foi a grande dificuldade. E a segunda dificuldade é a gente chegar numa área e ter centenas de pessoas a serem resgatadas. Então, a gente teve que fazer isso nos primeiros dias ali, né? Do dia 3 até o dia 5, mais ou menos. A gente tinha que triar. Então, tinham pessoas em telhados ou em segundo pavimento de edificações. E a gente tinha que fazer uma triagem, né? As pessoas, adultos que estavam em boa condição de saúde, a gente deixava lá e ia priorizando os idosos, as crianças, né? Nas primeiras viagens, a gente retornava depois com os botes para tirar as pessoas que estavam em melhores condições físicas. Essa foi a grande dificuldade do início da missão. Comandante, pela experiência do senhor, muito tempo para arrumar o Rio Grande do Sul, a partir do momento em que puder começar a arrumar, né? Porque a água não baixa de jeito nenhum lá. Com certeza. Eu acredito que vai levar bastante tempo, porque a proporção é muito grande. E lá tem uma característica geográfica, né, no Rio Grande do Sul, que as bacias hidrográficas, elas captam a água da chuva, essa água desce toda para Porto Alegre ali, e ali ela represa, né? As saídas para o mar, elas são estreitas. O efeito do mar, da maré também, quando o vento sopra de sul, a própria maré empurra a água que sai lá no sul, da Lagoa dos Patos.
Então ela represa mais ainda essa água, então a tendência dessa água subir e demorar muito para escoar. A gente viu isso lá, eles nos explicaram isso lá. A gente está acostumado aqui em São Paulo com enchentes, inundações, né, que elas causam estrago, mas com o passar das horas elas vão escoando. E lá isso não ocorre. Nós tivemos lá 3 dias de sol forte e a água ela continua subindo por conta desse efeito do represamento. Então é uma situação bastante diferente que gera muito dano e esse dano persiste. Então eu acredito que mesmo com a água baixando, né, vai levar bastante tempo essa recuperação, vai ser bastante custosa, né, vai ser bastante difícil. Comandante, com exceção das vítimas que foram resgatadas em cima de telhados, que é uma situação muito drástica, não há nenhuma possibilidade que não seja a de ser retirada de lá, essa vítima. Quando os bombeiros chegam, essas equipes de resgate chegam até um local, por exemplo, uma construção de 2 andares, de 3 andares, em que a água tomou o primeiro e essas pessoas permanecem em casa, nos andares de cima, e se recusam a sair, apesar da tentativa de se retirar essas pessoas, quais são as principais justificativas que essas pessoas dão para as equipes? Olha, são várias, né? A gente sempre tenta convencer as pessoas a sair, por a questão do risco, e até porque quando aquela pessoa não sai, ela permanece uma vítima, né, em potencial. Por mais que ela esteja estável num pavimento superior, mas ela está sem energia elétrica, ela está sem alimentação, né? E geralmente o que elas alegam é porque elas não querem, elas se apegam muito, a gente entende, né? É o patrimônio, às vezes, de uma vida ali, que está ali, né? São as lembranças, todas as questões pessoais ali na casa, né? É difícil realmente deixar para trás isso. Então as pessoas não querem sair porque elas se apegam ali e não acreditam que estão em risco, né? Não acreditam que a água pode subir mais. Muitas também por conta de seus cães, seus animais de estimação. Então a gente chegou em locais que tinham pessoas com 30 animais, muitas vezes, na residência, e ela falava, se eu sair daqui, o que vai ser dos meus animais, né? Eu vou levar meus animais para onde? Então essas são as grandes justificativas que a gente encontrava para fazer com que as pessoas não saíssem. E muitas se sentem seguras, elas estão no pavimento superior, ela acha que a água não vai chegar nela e ela se sente segura e não quer sair. O que acarreta isso, o problema é que com o passar dos dias ela não tem energia elétrica, não tem mais alimentação, e ela acaba depois acionando e a gente tem que voltar lá, nesse mesmo local, para fazer essa retirada em dias posteriores. Conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, primeira missão paulista a chegar ao Rio Grande do Sul, já de volta agora a São Paulo, comandante Adriano José Barufaldi. Comandante, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado.